O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amastes, como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória. Glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e o tornarei conhecido ainda mais, porque o amor com que me amastes esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Continuando a leitura dos Atos dos Apóstolos, hoje nós temos a ocasião de perceber a ação do Espírito Santo na pessoa do apóstolo Paulo, para que ele tivesse a oportunidade de sobreviver àquela situação terrível em que ele se encontrou. Aprisionado, levado no meio dos judeus, ele reconhece ali dois grupos distintos e que defendiam posições diferentes, os fariseus e os saduceus. E imediatamente ele lança aquela afirmação de que ele está sendo condenado por acreditar na ressurreição dos mortos. E naquele momento então começam a contenda, começam a brigar entre eles, e ele então tem a possibilidade de se sair daquele lugar, porque a confusão era tamanha que o próprio comandante da guarda, aquele que estava responsável por ele, diz: tirem de lá, porque senão ele vai ser despedaçado vivo. Mas o que me admira nessa atitude de Paulo, é a rapidez com que ele encontra um modo de se sair daquele problema. E isso nos lembra a promessa que nosso Senhor Jesus Cristo fez, que vós sereis arrastados diante dos tribunais, vós sereis colocados diante daqueles que vos condenarão. Não vos preocupeis em preparar a vossa defesa, porque o Espírito falará por vós. É a promessa que já começa a ser atuada naquele momento. Essa confiança que nós temos que aprender a ter com o Espírito Santo de Deus. Se nós confiarmos no Espírito Santo de Deus, se nós tivermos confiança nele, nós progrediremos e muito na nossa vida espiritual. É ele quem nos direciona. Uma outra coisa que causa uma certa impressão também é todo esse sofrimento de Paulo. E ao mesmo tempo a gente podia se perguntar, mas sendo ele o apóstolo escolhido por Deus para uma missão tão especial, ele poderia estar passando por
longe dessas dificuldades, ele poderia não enfrentar nenhuma dificuldade dessas. E hoje nós poderíamos, por um momento, imaginar o sofrimento do apóstolo Paulo, preso, acorrentado, levado de cá e de lá, colocado naquelas celas, naquelas prisões, até subterrâneas, embaixo do chão mesmo, em condições subhumanas, e a gente se pergunta, que mal ele fez? Qual é o crime daquele homem? Por que tratá-lo de maneira tão cruel? O que foi que ele fez? Não fez nada. Paulo é levado preso, colocado na cadeia, por proclamar o Evangelho, a boa nova da salvação. Isso poderia nos ajudar quando nós nos lamentamos das nossas dificuldades. Às vezes a situação está difícil e a gente diz assim, mas meu Deus, eu estou te servindo, eu estou aqui dentro, eu estou procurando, por que essa dificuldade toda? E aí nós olhamos o apóstolo Paulo, que mesmo na dificuldade mantém a sua fidelidade a Deus. Naquela ocasião ele estava para ser despedaçado, o comandante manda tirar ele de lá de dentro da confusão, ele é levado para a cela, e na cela Jesus aparece para ele e diz, assim como tu me testemunhaste aqui em Jerusalém, eu quero que tu dê testemunho meu lá em Roma. E o testemunho de Paulo em Roma chegou até o ponto máximo dele perder a própria cabeça, decapitado, com a condenação também, essa condenação de ser cristão, decapitado. Então, meus irmãos e minhas irmãs, procuremos refletir sobre isso. Peçamos a Deus, através do seu Espírito, que nos fortaleça na fé. E se tem uma coisa que realmente esses dias nós devemos olhar com muita atenção, é a oração de Jesus, porque eu imagino o quanto essa oração fez efeito positivo na vida do apóstolo Paulo, na ocasião em que ele parava para refletir sobre esse texto. Que eles sejam um, ó Pai, como eu estou em ti e tu em mim. Essa unidade que Jesus faz questão de destacar e que nós estamos ouvindo ao longo dessa semana, não pode de maneira alguma passar por nós assim, de qualquer jeito. Nós não podemos desprezar esse ensinamento que o Senhor Jesus está nos dando. E eu acredito que o primeiro lugar que nós deveríamos refletir sobre essa unidade seria mesmo dentro de nossas casas. Marido e mulher, pais, mães e filhos, sobre essa necessidade de vivermos unidos, de experimentarmos essa unidade que não vem de nós, mas vem de Deus. E por que vem de Deus? Porque nós somos imagem e semelhança dele, e nós sentimos a necessidade de estar em comunhão um com os outros. Quando nós não estamos bem, nós somos infelizes. Tira todo o ânimo. Então esse desejo de unidade é algo que está muito dentro de nós. É uma necessidade que nós trazemos. O convite de Jesus é justamente para que nós nos esforcemos dia após dia para manter essa unidade. E se nós observarmos na própria ação evangelizadora do apóstolo Paulo, o que ele mais se preocupou de fazer nas comunidades onde ele passou, as comunidades que foram formadas por ele, era justamente criar esse ambiente de unidade. E a igreja, esses dias, dobra o joelho diante do Espírito Santo e pede que ele realize a unidade entre nós. Essa oração pela unidade, ela tem que ser feita por todo cristão. Todos nós devemos nos empenhar esses dias em rezar pela unidade, em clamar essa unidade. Não é uma coisa do outro mundo, não é um absurdo, mas é algo muito simples, que durante o dia
por várias vezes durante o dia nós podemos lembrar e fazer a nossa oração e clamar com fé e pedir ao Pai por Jesus Cristo, lembrando que Ele mesmo esses dias nos tem dito de uma maneira muito clara: o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, então, peçamos ao Pai, em nome de Jesus, que a unidade aconteça. Supliquemos essa graça. Lembremos-nos daquelas realidades mais difíceis e peçamos a Deus que intervenha com o seu poder, com a sua graça. A oração, ela faz com que, ao mesmo tempo, nós direcionamos para Deus o nosso pedido e, ao mesmo tempo, nos aproximamos dele. Por quê? Porque cria uma afinidade entre a nossa alma e o Criador. Por isso é importante estar lembrando de rezar. O momento em que o apóstolo Paulo recebe a visita de Jesus lá na prisão, certamente não era um momento qualquer, mas ele, com toda certeza, estava naquele momento em oração. Ele estava com o joelho dobrado e pedindo a graça de Deus. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, não tenhamos medo, mas tenhamos a coragem de buscar, através da oração, a graça da unidade. E que o exemplo de coragem do apóstolo Paulo nos incentive a sermos corajosos também nos dias de hoje. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.